Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast Democracia e Inteligência Artificial. Neste podcast, nós vamos explorar várias angulações no que tange algoritmos, inteligência artificial e como isso afeta o sistema democrático. Nós temos um objetivo, por exemplo, de focar em desinformação, como que a religião, por exemplo, deve ser usada de forma instrumentalizada dentro do contexto da inteligência artificial. E nós vamos também falar sobre a ameaça da democracia no mundo inteiro usando a inteligência artificial. Então, o podcast tem como esse objetivo. O meu nome é Jorge H. Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação, eu tenho vários livros publicados, entre eles o meu livro Democracia e Inteligência Artificial, no qual eu faço uma leitura, um foco bastante, eu diria, rico sobre o uso da inteligência artificial com máquina de desinformação. No mais, eu espero que vocês tenham uma excelente experiência nesse podcast. Imagina a seguinte cena, logo ao cair da noite. Uma paisagem urbana super densa, aquele mar de casas de tijolos expostos se estendendo pelas encostas de uma favela lá no Rio de Janeiro. E aí, pairando sobre tudo isso, bem no ponto mais alto de uma caixa d'água, brilha uma estrela de Davi gigante, iluminada num azul neon vibrante, sabe? Cortando mesmo a escuridão. Nossa, é uma imagem muito forte, né? Demais. É de um contraste, brutal. Porque a gente para e pensa, o que um símbolo judaico milenar, que historicamente remete a um povo escolhido, a toda uma tradição sagrada, tem a ver com um território que é rigidamente governado por um sistema de tráfico de drogas fortemente armado? Pois é o tipo de imagem que, causa uma pane no cérebro. Uma dissonância cognitiva imediata. Porque o nosso cérebro é treinado desde sempre para categorizar a realidade em caixas separadas, né? Aham. O sagrado e transcendental fica numa caixa e o profano, o violento, fica na outra. Mas essa estrela de Davi incandescente, ela não é fruto do acaso ou, sei lá, uma ironia estética. Ela opera como um marcador territorial físico de um fenômeno que é incrivelmente complexo e, olha, profundamente enraizado. Com certeza. E o nosso objetivo com esse mergulho profundo de hoje, para quem acompanha a gente, é justamente desvendar essa interseção bem inquietante entre o crime organizado e a religião. Exato. Nós vamos investigar as engrenagens desse chamado narcopentecostalismo, focando nas reflexões centrais de um artigo excelente intitulado A Coragem de Mudar a Pergunta. E para guiar essa nossa exploração com a devida precisão, a lente analítica do Dr. Jorge Guerra Pires é, fundamental. Sem dúvida. A mente dele para esse tipo de análise é fascinante. Ele é um pesquisador independente, PhD em bioinformática, com uma bagagem acadêmica gigantesca. Sim, ele tem passagens pela USP, Fiocruz, até universidades na Itália e na Polônia. Pois é. E basicamente o que ele faz é pegar todo aquele rigor do raciocínio lógico, da matemática, da biologia e aplica tudo isso para dissecar dinâmicas sociais, filosofia, religião e, o melhor, de um jeito bem acessível. Essa transição intelectual dele, sabe? De sair da modelagem computacional mais estrita para uma crítica social tão afiada, fornece exatamente o instrumental que a gente precisa aqui. Totalmente. E ele aprofunda muito dessa união entre ciência, ética e pensamento crítico no novo livro dele, que se chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o volume 2 da série Mente Ateísta, né? Isso mesmo. E um detalhe bem legal para quem gosta de expandir as ideias é que o livro já está disponível nas lojas da Amazon e logo chegam os formatos em audiolivro e impresso. Mas, a melhor parte é que não precisa ter um dispositivo Kindle físico para ler, tá? Ah, dá para ler pelo app, verdade. Exatamente. Dá para baixar e ler direto pelo aplicativo no celular, em qualquer lugar. E ter essa capacidade de cruzar as fronteiras do conhecimento, que é bem a marca do autor, é vital para o nosso papo de hoje. É vital porque o material que a gente vai analisar exige um distanciamento quase cirúrgico. A nossa missão aqui hoje é observar fatos sociais bem pesados sem levantar bandeiras. Nenhuma bandeira. Não tem intenção nenhuma de atacar ou endossar partido A ou B, nem de validar o ateísmo ou defender o cristianismo. A meta é analisar bem a frio
como um texto venerado pela humanidade inteira pode ser, na prática, reprogramado como um instrumento de retenção de poder militarizado. Certo, vamos empacotar isso. A melhor porta de entrada para entender essa dinâmica é a trajetória real de uma pesquisadora, a pastora e teóloga Viviane Costa. Em 2017, ela começou uma pesquisa de mestrado, motivada por algo que ela via o tempo todo nos muros das periferias. Aquelas pichações, né? Isso, pichações ostentando a frase "Jesus é o dono do lugar", muitas vezes pintadas bem do lado de siglas de facções criminosas. E o contexto inicial dela era totalmente apologético. O que faz muito sentido para o perfil dela. Sim, ou seja, ela entrou na academia com a missão de defender ativamente a própria fé. A intenção era compilar um monte de evidências para provar que a religião cristã focava estritamente no amor ao próximo e que esses chefes do crime estavam cometendo um desvio grotesco de função da palavra divina. É uma resposta completamente compreensível para alguém que tem convicções sinceras, sabe? Havia ali uma urgência moral de provar que aquilo definitivamente não era cristianismo real. Só que aí ocorreu uma colisão frontal, de uma força devastadora mesmo, entre os dogmas teológicos que ela estudava e a realidade material e tática daquelas comunidades que vivem sob controle armado. E o marco de ruptura para essa pesquisadora não foi, sei lá, numa biblioteca ou lendo um livro. Não, foi no campo mesmo. Exato, foi durante o próprio trabalho de campo, bem no meio de uma aula de teologia que ela estava conduzindo dentro da favela. E a anedota que ilustra esse exato momento é, olha, muito perturbadora. Durante a aula, um dos alunos, que, detalhe, estava ativamente envolvido na estrutura do tráfico de drogas da região, ele pede a palavra para compartilhar um testemunho de vida com a turma. Ele conta tudo com uma maior naturalidade, né? Com uma tranquilidade surreal. Ele relata os detalhes de um episódio super recente em que o morro sofreu uma tentativa de invasão violenta por uma facção rival. Ele conta que no pico do tiroteio, se vendo ali encurralado, apelou para uma prece fervorosa e direta. Sim, ele disse algo como: Senhor, se eu sou teu filho, segue esse homem para que ele não me tire a vida. Isso. E eu fico chocada porque o abalo na pesquisadora não foi só pelo simples fato de o rapaz ter orado no desespero de um confronto. O verdadeiro choque sistêmico veio na conclusão da história. Exato, a reação dele depois. Aquele jovem, quando ele terminou o relato, ele comemorou o desfecho fatal do rival como um autêntico milagre. O fato dele ter tido a precisão e a oportunidade de atirar e eliminar o invasor foi celebrado pela classe inteira como um claro sinal de livramento concedido por Deus. É bizarro, porque na visão daquele grupo ali, a divindade interveio diretamente para assegurar a sobrevivência de um de seus, entre aspas, filhos, decretando a aniquilação do outro lado. Para quem está nos escutando tentar dimensionar o tamanho disso, é o equivalente a você entrar num lugar com o propósito de estudar o silêncio milenar de um mosteiro budista super pacífico e, sei lá, ao abrir uma porta nos fundos, você encontrar os monges operando uma linha de montagem industrial de pólvora para alimentar uma guerra na cidade vizinha. A analogia é perfeita. É um choque de realidade. Exige um contorcionismo moral quase inimaginável pegar uma doutrina cujas bases falam de amor incondicional, de dar a outra face, e de repente transformar o ato de fuzilar outro ser humano em uma providência divina que merece aplausos, sabe? Envolve um contorcionismo monumental, sem dúvida, principalmente sob a lente da teologia tradicional. Mas, e esse é o ponto, dentro daquele ecossistema específico, vivendo sob ameaça constante de morte, isso carrega uma lógica interna de sobrevivência inquebrável. Faz sentido dentro daquele caos. E é neste exato ponto que a gente encontra a chave metodológica da história. Diante de uma classe inteira celebrando a morte de um rival como um milagre, a pesquisadora poderia ter simplesmente abandonado o estudo. Ou escrito um texto cancelando todo mundo. Isso, redigido uma tese dizendo: essas pessoas não são cristãs de verdade. E pronto. Mas o ponto de virada surge com o que a análise chama de a coragem de mudar a pergunta. Nossa, e isso redireciona o curso inteiro do pensamento dela, né? Em vez de continuar batendo naquela tecla moralista do porque eles estão errados, teologicamente, ela interrompe os julgamentos de valor e parte para uma observação estrutural mesmo.
Uma postura de cientista, de fato. Exato. A nova premissa passou a ser, tipo, como que essa crença, com toda essa roupagem sagrada, está organizando de forma tão eficiente as dinâmicas de violência aqui no morro. Fica muito evidente que a fé ali não era só uma pintura superficial na parede do tráfico. Ela era o próprio cimento estrutural da coisa. O que é fascinante aqui é trazer a lente de observação que foi sugerida pelo pensador Christopher Hitchens. As ideias dele são centrais nesse debate do Dr. Jorge. O Hitchens argumentava que o modelo do monoteísmo não deve ser visto meramente como uma listinha de crenças sobre o além ou sobre pós-morte. Vai muito além disso. Na sua arquitetura mais básica, o monoteísmo fornece um verdadeiro kit de governança, um pacote completo e quase perfeito de domínio. Peraí, um kit de governança? Então, na prática, a gente não está mais falando de buscar a paz espiritual, a ascensão da alma, nada disso. A gente está falando de uma cartilha política de como desenhar leis absolutas e exercer controle físico total sobre um pedaço de terra e as pessoas que moram lá. Exatamente isso. Pensa na engenharia social por trás do negócio. Se um líder tenta dominar uma população politeísta, que acredita num monte de deuses diferentes, ele precisa lidar com múltiplas autoridades morais, diferentes centros de influência e visões de mundo super fragmentadas. O politeísmo é bem mais flexível. Ele costuma acomodar a diversidade. Já a fundação do monoteísmo é exclusivista por natureza. Existe apenas um único Deus criador e soberano. Logo, só pode existir um único conjunto de leis inquestionáveis. E como um bônus incrível para quem quer dominar, esse pacote frequentemente traz a promessa de uma terra prometida. Um território geograficamente sagrado e exclusivo daquele grupo. Isso. Para quem ambiciona o poder total, extinguindo qualquer dissidência, qualquer pensamento paralelo, esse arcabouço é a máquina de monopólio ideal. Tem um conceito explorado nas reflexões que clareia muito isso. É a proposição de olhar para a Bíblia quase como um sistema operacional, tipo um software de código aberto, feito para a dominação populacional. Um código que permite edições. Exato, um software que permite adaptações. O paralelo histórico traçado com o Império Romano, citado nas fontes, sustenta essa tese de um jeito brilhante. Quando o imperador Constantino oficializou a fé cristã lá atrás, no século IV, não foi impulsionado por uma repentina epifania pacífica. Não teve nenhum momento de iluminação divina ali, né? Nenhum. O Império Romano estava ruindo, fragmentado por crises econômicas, um monte de rebeliões e uma infinidade de cultos locais. O cristianismo foi adotado porque entregava uma cola unificadora poderosa demais. Aquela doutrina de um Deus, um imperador, um rebanho foi uma manobra de estabilização política e territorial pura e simples. Sem tirar nem pôr. E a grande sacada é que o chefe da facção carioca hoje, em pleno século XXI, ele percebe e utiliza exatamente a mesma tecnologia de retenção de poder que um imperador romano usou há milênios. A mecânica do poder, ela só se repete, sabe? Em escalas diferentes, mas se repete. E essa metáfora do código aberto, ela é cirúrgica, porque um código aberto permite ser editado e adaptado exatamente para a necessidade de quem está usando. Há uma verdadeira seleção natural teológica rolando nas periferias dominadas. Olá! Eu espero que vocês estejam tendo uma excelente experiência nesse podcast. Nós vamos fazer uma pequena pausa para mim poder falar um pouco sobre os meus livros, que seriam correlacionados a esse podcast. O meu livro Inteligência Artificial e Democracia, que está disponível na Amazon, Google Play, em formato audiolivro, formato impresso, formato Kindle, formato e-book do Google Books. Esse livro ele tem uma pegada bastante focada ao bolsonarismo. Basicamente, o livro ele fala sobre o uso instrumental de inteligência artificial para poder gerar realidades paralelas e influenciar o voto do eleitor. O segundo livro que eu queria indicar para vocês é meu livro Desinformação, Discurso de Ódio e Infodemia. Esse livro está na segunda edição. Nessa nova edição eu dei um foco mais amplo, né? O primeiro, tanto o Inteligência Artificial e Democracia tem uma pegada muito na religião, né? O nacionalismo cristão, o bolsonarismo, o cristianismo conservador. E já no Desinformação, Discurso de Ódio, Infodemia e Fake News, na segunda edição, eu também fiz um enfoque também no ateísmo, né?
Apesar de que o ateísmo ele não tem força organizacional, não tem força institucional para poder fazer campanhas de desinformação em massa, a desinformação também existe dentro do ateísmo, que o ateísmo é falta de crença em Deus, né? Então, mas isso não impede do ateu também de espalhar desinformações. E basicamente é isso. No caso do ateísmo, que eu comento no livro, geralmente o mecanismo é o mesmo, né, por trás da religião, mas a diferença é que, no caso do ateísmo, não existe uma organização, o ateísmo não tende a ser um movimento de Estado, né, não existe um projeto de poder dentro dos ateus, né, os ateus geralmente eles se alinham com ideias mais democráticas, né? Ou seja, ateísmo e democracia anda muito mais de mãos dadas do que cristianismo e democracia, né? Nós vamos abordar isso em vários episódios do podcast e eu desafio vocês a pensar comigo, né, essa hipótese de que democracia e ateísmo andam mais de mãos dadas do que ateísmo e cristianismo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque essa triagem é muito, muito calculada. O indivíduo que está inserido ali na economia letal do tráfico, ele abre o mesmo texto que o resto do mundo considera sagrado, mas ele aplica um filtro de conveniência que é imenso. Um filtro rigoroso. Ele salta todas as páginas que falam sobre o Jesus do Novo Testamento, sabe? Aquela figura voltada para a misericórdia, para o perdão aos inimigos, a abdicação de posses materiais. Nada disso tem serventia no modelo de negócios do crime. Ele foca todas as energias dele na absorção do Deus do Antigo Testamento. Eles resgatam aquela entidade descrita como o Senhor dos Exércitos. Uma divindade que é primordialmente guerreira. A narrativa milenar não só aceita, mas em vários relatos ela literalmente ordena a aniquilação completa de civilizações inimigas. Ordena a destruição de templos, a conquista militar de territórios. Exato. A rotina do varejo de drogas é uma matemática simples de matar ou morrer. Então, apropriar-se desse ethos beligerante do Antigo Testamento gera um encaixe sociológico assustadoramente preciso. Essa configuração religiosa não exige que o criminoso sinta culpa por apertar o gatilho. Muito pelo contrário. Ela santifica o armamento. Ela fornece uma justificativa irrefutável e traz a promessa de invencibilidade divina quando eles vão bater de frente com operações policiais ou facções rivais. E a consequência palpável no dia a dia, nas ruas, é o estabelecimento de uma verdadeira gramática da violência justificada. A linguagem é reescrita para higienizar a barbárie, sabe? A palavra muda tudo. Muda. O exemplo mais extremo e visual desse fenômeno é o do chamado Complexo de Israel, no Rio de Janeiro. Trata-se de um agrupamento de comunidades lideradas pelo traficante Peixão, que, olha só, adotou a alcunha bíblica de Arão. E nesse território existe um projeto sistemático e armado de intimidação, expulsão e destruição física de templos dedicados a religiões de matriz africana, como o Candomblé e a Umbanda. O que, em qualquer tribunal comum, é tipificado como crime de ódio, extorsão, terrorismo local. Sim, terrorismo puro. Mas no vocabulário interno estabelecido pela facção, a palavra crime simplesmente desaparece. Ela é substituída por um dever religioso. Invadir um terreiro, quebrar imagens e expulsar moradores que praticam umbanda passa a ser divulgado e compreendido internamente como um processo vital de limpeza espiritual da comunidade. É uma ressignificação muito perversa. Demais. Organizar um ataque armado contra o morro vizinho é traduzido rapidinho como o início de uma guerra santa. Quando a expulsão de uma família inteira deixa de ser vista como crueldade do tráfico e passa a ser lida como uma cruzada necessária para purificar a terra prometida, o líder da organização terceiriza a culpa. Ele tira o peso das próprias costas. E mais do que isso, ele conquista a leniência ou até o silêncio conivente de uma fatia grande da vizinhança que comunga desses mesmos códigos teológicos. A truculência ganha, na prática, um escudo divino. É uma manipulação psicológica de massa em um nível quase cirúrgico, rolando ali no nível do asfalto da rua. E, inevitavelmente, surge aquela questão central sobre a omissão, né?
Onde é que estão as instituições nisso tudo? Pois é, a grande pergunta. Como é que se ergue um mini-estado paralelo com contornos totalmente teocráticos sem que a estrutura oficial do governo interfira e acabe com isso? Se conectarmos isso a um panorama maior, a gente se depara com a contradição mais corrosiva que os materiais de pesquisa destacam. A falência do Estado. Sim, há uma falência proposital e histórica na prestação de serviços essenciais. O Estado não comparece oferecendo saneamento básico contínuo, não constrói escolas com infraestrutura de ponta, não tem postos de saúde plenamente equipados. O contato primordial do morador de favela com a figura do Estado ocorre predominantemente através do quê? Do cano de um fuzil. Do cano de um fuzil. Em incursões táticas policiais cuja lógica operacional é o confronto armado periódico. E é justamente nessa ausência de amparo social que essas milícias e facções religiosas criam raízes muito profundas. Contudo, há um componente irônico e trágico nessa história toda. Qual? As próprias práticas seletivas do aparato estatal funcionaram como um fertilizante exclusivo para essa ramificação neopentecostal militarizada crescer livremente. Para explicar a mecânica dessa ironia para o pessoal que está escutando, os registros históricos e sociológicos demonstram que, ao longo de décadas de operações policiais nesses territórios, se formou um padrão informal de abordagem. Um padrão muito claro. Indivíduos parados em blitzes ou batidas policiais, que traziam consigo uma Bíblia evangélica física, muitas vezes recebiam um tratamento bem mais brando, sendo até liberados de imediato em várias situações. Em contraste absoluto, suspeitos ou até mesmo trabalhadores comuns que ostentassem adereços ou estéticas vinculadas às religiões de matriz africana sofriam com o rigor máximo da lei. A hostilidade era contumaz. Sofriam prisões preventivas enviesadas, uma agressividade enorme. E essa simetria no tratamento pelo braço armado do Estado atuou como um regulador de mercado informal. Basicamente, estabeleceu-se um ecossistema onde o pertencimento a uma igreja evangélica fornecia um valioso salvo-conduto físico. Proteção contra a letalidade policial. Isso. Enquanto carregar a identidade do candomblé, por exemplo, elevava drasticamente o grau de periculosidade que o governo impunha àquele indivíduo. E os estrategistas do crime organizado mapearam essa fraqueza do sistema muito rápido. É uma inteligência tática, né? Total. O traficante que adotava uma fachada evangélica recebia na hora um bônus de invisibilidade temporária perante as autoridades, o que permitia a expansão dos negócios sem muita interferência. E com as crenças de matriz africana sendo asfixiadas pela discriminação constante do Estado, o caminho ficou completamente desimpedido para eles estabelecerem uma hegemonia teológica única. E olha, para visualizar melhor essa instrumentalização de objetos, tem uma referência muito interessante nas fontes, que faz uma ponte com a cultura de massa. Menciona aquela série americana de acompanhamento policial, a SWAT. Ah, esse exemplo é perfeito. A pesquisa relata situações flagradas pelas câmeras em que criminosos reais, lá nos Estados Unidos, eram abordados com suspeita fundamentada, mas no momento da inspeção veicular, quando o policial viu uma Bíblia largada casualmente no banco ou no porta-luvas, a atmosfera de tensão evaporava na hora. Mudava tudo. O policial mudava o tom, passava a tratar o suspeito como um cidadão que só estava momentaneamente desviado e às vezes até incentivava o cara a fortalecer a fé dele. A reflexão que a gente tira daí é de uma concretude chocante. Um texto concebido para elevar o espírito humano passa a funcionar na rua de uma maneira crua e material, como um legítimo colete à prova de balas. Literalmente. O livro físico opera como uma credencial de acesso que grita para a autoridade: eu pertenço à tribo das pessoas confiáveis. Ainda que, nos bastidores, o porta-malas daquele veículo esconda quilos de narcóticos. A precisão dessa imagem do colete à prova de balas está justamente na sua funcionalidade, né? Ele protege quem veste. E para ampliar a perspectiva e a gente evitar qualquer armadilha argumentativa aqui, é estritamente necessário frisar o que as evidências sociológicas expõem sem meias palavras. Sim, é importante deixar isso claro. O foco desse levantamento não é uma perseguição isolada aos dogmas cristãos, e muito menos um fenômeno que seja restrito à geografia ou à cultura brasileira. A teologia, quando entra em aliança com o crime, atende a um instinto humano transnacional.
É o sequestro de símbolos sagrados para ocupar vazios de autoridade civil. Acontece no mundo todo. É uma tática aplicada mundialmente sempre que as instituições governamentais fracassam ou começam a atuar como forças predadoras sobre populações marginalizadas. Logo, os paralelos internacionais só confirmam que esse manual de sobrevivência é rigorosamente o mesmo, não importa onde você aponte no mapa, né? Sem exceções. Vamos analisar o exemplo clássico da máfia italiana, a famosa Cosa Nostra. As raízes dela estão fortemente fixadas no sul da Itália rural, províncias onde as autoridades governamentais que ficavam lá em Roma eram vistas como distantes, corruptas e super hostis aos moradores locais. E qual foi a cola que eles usaram para unir todo mundo? A apropriação sistemática dos calendários de santos católicos, de toda aquela pompa das procissões e da arquitetura dos templos. Eles mesclaram a fé ancestral da comunidade com juramentos de silêncio absolutos, tipo Omertà, gerando uma lealdade inquebrável, sabe? Quase paroquial mesmo. E tem um caso do México, né? Nossa, se a gente desloca o olhar para o México, o nível de sofisticação chega a beirar o absurdo no caso daquele extinto cartel La Família Michoacana. Longe de apenas surfar numa religião que já existia, os líderes formularam um compêndio teológico próprio. Eles inventaram a própria escritura. Sim, apelidado de a Bíblia do Cartel. Era um estatuto super rigoroso onde códigos morais de conservadorismo familiar se misturavam com a brutalidade extrema. Havia uma obrigatoriedade de rezas intensas por parte dos pistoleiros para que, olha só, as toneladas de cocaína sob a responsabilidade deles cruzassem as fronteiras sem serem interceptadas. Eles buscavam a bênção de Deus para o tráfico. Exatamente. Eles buscavam ativamente uma bênção divina para o fluxo do narcotráfico. É bizarro. É pesado. E quando a gente agrupa todos esses elementos, o trecho musical destacado pelo Dr. Pires na reflexão dele, que é o Salmo 762, do lendário grupo Racionais MCs, atinge um peso dramático inegável. O Mano Brown resumiu isso de forma perfeita. A composição lança aquela frase definitiva: a cruz e o cano apontam na mesma direção. Cara, é a materialização poética e violenta de como duas frentes que deveriam ser completamente opostas acabam soldadas. Dependendo do maestro que dita as regras ali e das necessidades urgentes de sobrevivência e expansão, a escritura que é dita sagrada é desfigurada até se tornar um armamento tático voltado para a dominação de mentes. Para manter o controle do bairro. Isso. Operando com uma eficácia que é tão impiedosa quanto os fuzis que defendem as fronteiras desses territórios invisíveis. É a comprovação nua e crua de que o fator religioso, caso ele seja desmembrado de correntes focadas em compaixão, em igualdade social ou paz comunitária, e seja reinserido de forma cirúrgica num terreno baldio que foi tomado pela pobreza e pela lei da selva urbana, ele se revela como a argamassa de coesão grupal mais robusta que existe. A mais eficiente de todas. A fé militarizada dita as fronteiras. Ela determina rigidamente quem faz parte dos protegidos e nomeia impiedosamente quem são os forasteiros, aqueles adversários hereges que podem ser varridos do mapa com a garantia de isenção moral concedida pelo próprio Deus. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Amarrando as pontas depois dessa imersão pesada, o que a gente extrai de saldo permanente? Juntando todo o quebra-cabeça que essas fontes nos entregaram hoje, a grande lição aponta inexoravelmente para a necessidade de uma honestidade intelectual inegociável. A famosa coragem de mudar a pergunta. Exato. É a materialização daquela coragem de mudar a pergunta, o salto qualitativo feito pela pesquisadora que iniciou toda essa nossa discussão. Fica irrefutavelmente claro que os compêndios de fé, independentemente da antiguidade deles ou das intenções teóricas originais, quando são abandonados na panela de pressão da omissão crônica de um Estado que faliu, eles passam a funcionar como matrizes de autoridade avassaladoras. E a regra é clara, né? A sociologia e a física não falham. Um vácuo de liderança é sempre preenchido, e com uma velocidade assustadora. E para quem segue o desenvolvimento dessa nossa argumentação até aqui, a linha fundamental de pensamento é a clareza e a imparcialidade. O intuito de expor essas dinâmicas não consiste em promover trincheiras,
brigas partidárias, não serve para apontar falhas inerentes à direita ou à esquerda governamental, nem para organizar batalhões entre quem crê ou quem é ateu. De jeito nenhum. O real exercício aqui é manter a mente analítica, é observar um mecanismo social muito grave rodando em tempo real, sem aqueles filtros ideológicos ou puritanismo, sabe? Dissecando precisamente as peças motrizes e o combustível que mantém essa máquina violenta funcionando. Falou tudo. E para colocar o selo final na nossa análise e garantir que as mentes de quem está ouvindo continuem trabalhando após o silêncio do episódio, a discussão deixa no ar uma indagação central, quase como um desafio filosófico mesmo. Eu adoro essas provocações no final. Retomando aquela figura que a gente usou da Bíblia, do texto sagrado ser comparado a um código aberto, super flexível lá da área de computação, se a gente observa que esses testamentos antigos carregam uma amplitude moral tão vasta, a ponto de conter programação suficiente para extrair da alma humana desde as atitudes do mais puro e devotado altruísmo, até fornecer aquele verniz argumentativo impecável para justificar taticamente o extermínio de indivíduos na mesma rua sob alegação de vontade divina? A encruzilhada final aparece. Exato. A encruzilhada surge. A violência endêmica que a gente testemunha estupefato diariamente seria meramente uma corrupção posterior, tipo uma interpretação deturpada das bases pacíficas da religião? Ou seria imperativo aceitar a tese espinhosa de que o texto sagrado em si, especialmente naqueles relatos de expurgo e dominação militar, não passa do espelho mais exato e translúcido da selvageria instintiva que acompanha e define a natureza humana desde as suas origens tribais? Uau! É um questionamento muito árduo. É dos que não permitem respostas fáceis ou pacificadoras de jeito nenhum. Para quem tentar visualizar mentalmente de novo aquela fotografia que inaugurou nosso debate de hoje. A estrela de neon. Sim, a colossal estrela de Davi solitária lançando sua imponente luz azul neon lá do alto da caixa d'água, varrendo escuro sobre milhares de telhados do complexo habitacional da favela no Rio. Ficou alerta sobre o poder real dos símbolos. Eles dizem muito. Aquela luminosidade toda, de fato, não está posicionada lá apenas com o simples intuito de quebrar a escuridão da viela. Ela foi cuidadosamente erguida para riscar uma linha invisível, para fornecer uma absolvição incontestável para atos extremos e, acima de tudo, para governar o território e os pensamentos de quem vive sob ela. Fica essa reflexão suspensa no ar para guiar suas análises individuais da realidade até o nosso próximo mergulho.